coisa, você depende de várias modalidades sensoriais. Você dá um suco para uma pessoa experimentar, ela vai ver a cor, ela vai ver o sabor, ela vai ver o cheiro, ela vai ver a temperatura que isso está, né? Enfim, ela vai juntar inúmeras informações sensoriais para chegar à conclusão que aquilo que você deu para ela pode ser uma cerveja, um refrigerante, uma água ou um suco de goiaba, certo? Mas normalmente você leva em consideração inúmeras informações sensoriais para chegar nessa informação. Óbvio que o foco da aula de hoje é só anestesia, né? Que na realidade envolveria o processamento inicial no córtex somaestésico primário, mas como a gente não dá outras modalidades sensoriais para vocês, é importante que vocês entendam um pouquinho, pelo menos assim, de maneira mais simples, como que essas informações se juntam em diferentes áreas corticais. Se você tem lesões nessas áreas, você tem padrões muito complicados de distúrbios, sabe? Que pode ser o sujeito não reconhecer objetos até o indivíduo, sabe, eventualmente perder a capacidade de escutar determinada coisa. É bem complicado, tá? Mais dúvidas sobre isso, pessoal? Professor, quem faz a associação das informações é o córtex associativo. Isso. E o que faz o córtex somaestésico secundário? Ele começa? Ele é associativo. Ele é... Isso. Só que os córtex secundários, terciários e assim por diante, todos eles são associativos, porque eles vão associar informações num grau cada vez maior de complexidade. Você entendeu? Então, no córtex somaestésico primário, de novo, são informações muito simples que são inicialmente processadas. Como eu falei, é ativação de um campo receptivo numa parte do corpo. Só que para você saber se, por exemplo, o que é esse objeto que você está palpando, essa informação ela vai ter que ser processada em instâncias mais superiores de processamento cortical. E eles são todos córtex associativos. Começa com o secundário, com o terciário, até áreas que de fato juntam todas as informações sensoriais que você está sentindo naquele momento. Tá? Pessoal, só para terminar, às vezes o pessoal fala, o indivíduo deficiente visual, ele fica melhor para escutar e tudo mais. Na realidade, o que acontece, pessoal, é que a gente tem um predomínio do sistema visual. O sistema visual, ele domina os outros. Quando você perde esse sistema, você passa a prestar muito mais atenção nos outros sistemas sensoriais, e por isso você fica mais aguçado em perceber as outras coisas, já que você perdeu o principal sistema do seu cérebro. Sei lá, 20, 30% da atividade cortical, pelo menos, ela é dedicada para o processamento da visão, né? Pelo menos. Então, o nosso sistema visual ele ocupa muito da atividade cortical, e quando você perde ele, é claro que você abre espaço para poder processar com mais eficiência outros sistemas sensoriais. Bom? Beleza, pessoal? Estudem, tá? Agora a gente rapidamente, em meia horinha, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre essa submodalidade somaestésica, que é muito importante para a vida do dentista, né? Afinal de contas, pessoal, tratar os dentes envolve muito lidar com dor. Não é só dor do procedimento, mas é curar a dor de dente que o sujeito tinha e tudo mais. Então, essa é uma especialização muito importante para vocês aqui. Então vamos lá. Na realidade, pessoal, a dor ela pode ser dividida em dois tipos específicos de dor. Tá? Você tem uma dor que ela é mais aguda e bem localizada. Normalmente é a primeira dor que você sente. Ou seja, imagine a seguinte situação terrível. Estava lá você cortando a cebola para fazer uma comidinha e por acidente você corta um pedacinho do dedo, né? Faz um cortezinho no dedo. No momento em que você está cortando o dedo, é muito rápido esse processamento da informação, determinados neurônios recebem essa informação e essa é a dor aguda e bem localizada. Você precisa precisamente saber que dedo foi cortado, em que parte do dedo, e isso dói assim bastante de início e te chama muita atenção esse tipo de dor. Essa dor inicial, ela é transmitida por fibras
mielinizadas e, portanto, elas transmitem essa informação de maneira relativamente rápida. É através, por exemplo, desse tipo de neurônios que transmitem dor, através dessas fibras mielinizadas, que você tem aquele reflexo de retirar a mão ou o pé ou uma parte do corpo de algo que estava te machucando, tá? Então isso é rapidamente transmitido pelo sistema nervoso. Oi? E quando a pessoa tem, tipo, uma coisa que tá caindo, mas às vezes precisa de uma faca, ela vai lá e ela põe o pé pra pôr no... Mas aí não é um arco reflexo. Aí assim, é uma coisa que a gente aprende que se o objeto cair vai quebrar. Né? Se é uma faca, na realidade você vai quebrar, o estrago vai ser muito maior. Mas não é um arco reflexo, isso é um objeto de um processamento. O problema disso aí, que aí a gente, pessoal, aí a gente entra em instâncias assim mais complicadas, mas vejam só, a gente tem vários graus de processamento. O processamento racional, lógico, aquilo que você pensa, rapaz, antes de fazer uma besteira, ele envolve atividade cortical. Só que você tem outros processamentos que agem a nível subconsciente. O arco reflexo é um exemplo. Esse que você falou é mais ou menos o seguinte: você tem áreas do seu sistema nervoso que eles são especializados em perceber situações assim rapidamente. Por exemplo, envolve uma região chamada colículos. Vocês, na aula de anatomia no passado, olhando a parte posterior do tronco encefálico, não tinham 4 bolinhas? Eram os colículos superiores e inferiores, né? Que eram os corpos quadri... Como chamava aquilo? Vocês lembram mais ou menos disso, né? Então, os colículos, um par superior e um par inferior. Olha só, pessoal, os colículos são especializados em detectar situações de perigo. Por exemplo, alguma coisa que passa rapidamente no seu campo visual. Sabe quando vocês estão andando na rua agora, voltando para casa, de repente vocês veem uma sombra do seu lado e vocês assustam e começam a imaginar que aquilo vai ser um bandido assaltar vocês? Culpa do colículo que fez isso. Quando vocês, de repente, estão fazendo uma tarefa ali concentrado e um barulho grande acontece e você assusta, é o colículo que faz isso. E quando um objeto, de repente, passa, como você derruba e não sei o quê, no campo, principalmente no campo visual periférico, lembra do exercício ontem, na quarta-feira com ele, no periférico? Ele é muito bom para detectar movimento. Quando passa algum movimento e você percebe que aquilo poderia ser um objeto que quebra, você vai lá e tenta pegar aquele objeto, mesmo que isso seja um mau negócio. Então esse tipo de movimento não é um arco reflexo. Na realidade envolve instâncias superiores de processamento. Mas várias dessas instâncias não fazem a avaliação de julgamento custo-benefício e às vezes você pode se dar mal nisso aí, porque não envolve um raciocínio lógico e tudo mais. Então por que raio a gente tem isso? Porque em várias situações pode ser importante fazer essa reação rápida, porque se dependesse do tempo de processamento cortical, poderia ser que aquela onça pulasse em você antes que você saltasse vendo a sombra dela atrás de você. Então, sabe, não sei se vocês já viram Discovery, tá lá o camundonguinho comendo, aí vem a águia para pegar, de repente o bichinho dá um pulo. Ele só consegue ter esse reflexo, não porque ele sabia que vinha uma águia. Né? Se ele sabia que estava vindo uma águia, ele fugia para toque, ele ia ter uma reação. Né? Aquilo lá foi uma reação quase, não é um reflexo, mas por conta disso aí. Então é um último recurso que ele tem, e a gente tem esse negócio com a gente ainda. Tá? Bom, mas voltando aqui em relação à dor. Então a gente tem esse tipo de neurônios que detectam dor, só que esses neurônios que transmitem essa informação em alta velocidade e com alto grau de precisão, eles são a minoria dos nossos neurônios. Eles representam apenas 20% dos neurônios que detectam dor do nosso corpo. Os outros 80% dos neurônios que detectam dor, pessoal, são neurônios que têm fibras amielinizadas, ou seja, são fibras de pequeno diâmetro, sem mielina, transmitem informação em baixa velocidade, tá? E essas fibras, olha que coisa interessante, frequentemente elas não te permitem discriminar com clareza a origem da dor.
Tá? Deixa eu dar um exemplo. Né? Se você está com uma dor de dente, às vezes você não sabe que aquilo é dor de dente. O sujeito vai primeiro num otorrino pensando que é dor de ouvido. Já escutaram falar que pode acontecer um negócio desse? O sujeito chega no dentista falando, olha, o meu primeiro molar do lado direito superior está doendo. Às vezes o cara não está com dor de dente, o cara nem sabe dizer que dente está doendo, tá doendo por aqui. Então, o que acontece? Quando está o dente infeccionado, você já não está mais ativando essas fibras rápidas, você só está ativando essas fibras lentas. E isso faz com que você tenha uma capacidade muito pequena de saber exatamente qual é o local do seu corpo que está doendo. Vamos pegar o exemplo do corte no dedo. A próxima vez que, infelizmente, vocês se machucarem, eu peço para vocês prestarem atenção nisso. No momento que vocês sentem um corte no dedo, eu garanto para vocês que vocês, na hora, sabem que dedo, em que parte do dedo foi cortado, assim, muito rapidamente e muito precisamente. Aí, vocês começam a fazer outra tarefa. Meia hora depois, aquele dedo começa a doer também. Ele fica doendo porque está machucado. E aí, frequentemente, parece que a mão inteira está doendo. Uma parte da mão está doendo. Então você já passa a não conseguir localizar. Claro que você sabe que foi aquele dedo que sofreu a lesão. Mas se você para para pensar, parece que várias regiões da sua mão estão doendo. E essa dor mal localizada, ela é transmitida por esses neurônios que transmitem essa informação com baixa velocidade. E olha, eles são a maioria das nossas células que transmitem informações dolorosas. Que outras informações são relevantes em relação à dor, pessoal? Primeiro, qual é o receptor da dor? São as terminações nervosas livres. E esse eu quero que vocês lembrem. Então, terminações nervosas livres é o tipo de receptor que transmite a dor. Embora existem neurônios que tenham terminações nervosas livres e transmitem tato ou temperatura. Então a terminação nervosa livre ela é capaz de transmitir vários tipos de informações sensoriais, não apenas dor, embora você tenha neurônios especializados para dor, para tato ou para temperatura. Tá? E finalmente uma observação interessante é que de todos os receptores sensoriais, a dor é o que tem a menor capacidade de adaptação. Então eu falei para vocês que vários receptores, depois de estimular eles por algum tempo, eles vão se adaptando e param de informar para o seu cérebro. O de dor é uma exceção, ele fica lá informando. Enquanto tem um estímulo doloroso, ele vai mandando informações. Por isso que a dor é tão incômoda. Mas provavelmente, evolutivamente, isso foi bom, porque se está doendo é porque tem alguma coisa errada.